Vamos lá, ainda com relação à mentalidade do advogado criminalista, eu vou contar uma história hoje de certa vez eu fui procurado por uma família e essa família me contou uma história que saiu na mídia daqui do Distrito Federal e eu fui conversar com esse cliente e por fim acabei fechando para fazer a defesa dele. E os colegas meus, os advogados, o fato de ter saído na mídia naquela ocasião, todos eles diziam que aquela defesa não tinha jeito, que aquele sujeito iria ser condenado, porque a quantidade de armas que tinha sido apreendido com ele era uma quantidade muito grande e que aquela defesa, eu estava fadado a que houvesse uma condenação para esse sujeito. Ocorre que aquilo se tratava de um crime de posse de arma de fogo e foi logo no início dessa lei do desarmamento. E que dava a possibilidade para que a pessoa entregasse espontaneamente. Estava dentro daquele período onde a pessoa podia se dirigir a uma delegacia de polícia e entregar os armamentos que possuía. E essa história foi um pouco engraçada, porque inicialmente a família quer que você coloque em liberdade aquele ente familiar, aquela pessoa, aquele seu cliente que você está. Inicialmente você vai batalhar por isso. Na época, já iniciei a defesa fazendo um pedido de liberdade provisória, com todos os argumentos possíveis, só que essa história tinha saído na mídia e tal, e estava muito em evidência essa história do desarmamento. E eu dei entrada no pedido de liberdade provisória, e o pedido de liberdade provisória foi ao Ministério Público durante 5 vezes para um parecer, e o parecer não foi dado, não sei por qual motivo. E a família me pressionava muito, eu ia ao cartório da vara e nessa época corria já o prazo para que eu fizesse as alegações preliminares, a defesa prévia no processo penal. E como eu era muito pressionado pela família, eu toda vez que chegava pedia para que novamente o processo voltasse ao Ministério Público e o processo realmente voltava, porque aquele parecer não estava lá e havia um despacho do juízo pedindo para que viesse esse parecer. Durante esse período não foi dado o parecer e chegou o dia da instrução criminal. E aí é que ocorreu um fato engraçado, e que pode acontecer na sua vida como advogado, e eu acho que você tem que se preparar para ele, porque é um momento difícil da vida do advogado. É aquele momento tenso em que você está ali preparando uma defesa diante da família, diante do juiz, do Ministério Público, dos policiais que estão naquela sala ali fazendo a segurança, em especial desse sujeito, porque a escolta porque ele era do Exército, ele era um cabo armeiro do Exército, e por quanto ele tinha muitas armas, pedaços de armas, balas e tal. E inicialmente a juíza já iniciou a audiência dizendo que ia cancelá-la e que imputou para mim aquele cancelamento, informando que eu fui desidioso por não ter feito as alegações preliminares. E eu disse a ela que desidioso não era eu, e que era o Ministério Público, representante do Ministério Público, uma promotora. E na hora que eu falei isso, ela se ofendeu imediatamente, dizendo que... E aí o clima na audiência pesou muito, porque eu disse que desidioso era o Ministério Público e eu não tinha feito aquelas alegações porque o processo não ficou disponível para mim e que o processo tinha ido para o Ministério Público, e mesmo assim a juíza, na época, disse que ia cancelar a audiência e que a culpa era minha, e falou isso na frente do cliente e das pessoas mais que estavam, e aquilo ficou muito ruim para mim. E eu disse a ela que o cartório dela era uma bagunça, e aí o clima pesou muito. Quando eu falei isso, ela já chamou os guardas para fechar a porta do cartório e que eles iriam me prender. E aí eu disse a ela que ela podia me prender, mas que antes ela olhasse o andamento do processo e visse quantas vezes esse processo tinha sido encaminhado ao Ministério Público e retornado, porém sem o parecer, que continuava sem ainda no pedido de liberdade provisória. Ela, diante daquilo, ela levantou e foi lá ao cartório da vara. Chegando lá, ela retornou, me pediu desculpas, e dizendo que mesmo assim cancelaria essa audiência pela falta de alegações preliminares ou defesa prévia, e eu disse que não por isso, que eu faria aquela defesa oral naquele momento. Ela disse que eu poderia alegar uma nulidade ou prejuízo à defesa, e eu disse que argumentava e fazia constar que não haveria prejuízo, desde que o Ministério Público fizesse o parecer naquela hora,
e deixasse de ser também desidioso. Isso criou outra confusão dentro da audiência. E aí ela pediu para que todo mundo se acalmasse. Daí eu já não estava mais com o perigo de ser preso. Fiz as alegações preliminares na frente de toda a família, na frente do acusado que estava preso e algemado, e instei a representante do Ministério Público para que falasse, desse um parecer, igual eu fiz de forma oral, com relação ao pedido de liberdade provisória. Ela se negou a fazer, dizendo que ia fazer somente no Ministério Público, e mesmo assim eu fiz e a audiência prosseguiu. Esse sujeito, durante toda a instrução processual, continuou preso, eu não consegui soltá-lo, porque a juíza não soltou, eu recorri, mas não talvez pela gravidade, a quantidade de armas apreendidas e tal, e ao final, nas alegações finais, foi uma situação engraçada. O Ministério Público colacionou uma peça chamada de alegações finais do Ministério Público, de mais ou menos 100, 120 páginas, era dessa grossura, assim, para dizer. E eu iniciei a minha defesa nas alegações finais com uma coisa que eu me recordo até hoje. Em função de se tratar de um crime de posse de arma de fogo, munição e outras peças de armas também, e aquela acusação, eu coloquei o seguinte: iniciei a redação assim: e não obstante a robusta e volumosa peça de alegações finais colacionada pela ilustre representante do Ministério Público, em suas razões mais parece uma metralhadora. Botei uma vírgula. Por que metralhadora? Porque aquele caso se tratava de armas e o tamanho da peça ofertada pelo Ministério Público não era um tamanho normal para aquele processo, que não era nem tão volumoso. Aí finalizando, contudo, mesmo atirando de metralhadora, quando não se conhece o armamento que utiliza, entre aspas, a lei, pode ser que não atinja um projétil sequer no alvo pretendido. O que eu estava querendo dizer com aquilo? Que mesmo ela colocando todo aquele arsenal naquela peça de alegações finais, o fato dela não conhecer e atentar para o tempo da lei, aquele período, aquele lapso temporal em que você poderia entregar as armas, aquele sujeito, mesmo com aquele tanto de armas, aquela quantidade absurda, o fato de ter saído da mídia, a forma como ele foi preso, ele não poderia ser condenado. Por quê? Armas ele tinha, mas ele tinha o direito de entregar as armas. O que aconteceu ao final das contas? Esse sujeito que todo mundo dizia que seria condenado, os meus colegas dizendo que não teriam defesa, que a quantidade de armas era uma quantidade absurda, que as circunstâncias tais, ele foi absolvido. Por quê? Não por não ter praticado a conduta, mas sim porque ele estava dentro de um período tal em que aquela conduta não poderia ser considerada criminosa. E assim foi considerado. O Ministério Público não recorreu e, ao final, ele foi absolvido.